Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar as vossas vidas grandemente, amém? Estamos dando início a mais uma live para a glória de Deus e eu creio que Deus vai falar conosco através da sua poderosa palavra e o Senhor vai nos consolar. Desde já, eu quero pedir a todos vocês que venham estar se inscrevendo nesse canal, como também deixando o seu like, deixando aí seu comentário. O seu comentário é muito importante, como também está acionando o sininho da notificação para que quando nós produzir novos vídeos e viemos publicar, você venha ser notificado, você recebe aí no seu celular a mensagem de Deus, amém? Sem mais delongas, vamos aqui estar lendo, se você pode, juntamente comigo, abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 13, o versículo 17 em diante, está escrito assim: E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Verso 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. Guarde bem alguns pontos que eu vou novamente estar falando. Observe que o Senhor está falando aqui no versículo 17, através do profeta, o nosso irmão Moisés, que o povo foi liberado do Egito, depois de toda aquela situação das 10 pragas que Deus manifestou por amor a seu povo, sobre o Egito, sobre Faraó, sobre os seus soldados, todo o seu povo, para resgatar o seu povo. Faraó libera o povo. Agora o povo neste momento está saindo do Egito. E aqui tem uns pontos muito interessantes para a gente compreender o que o Senhor está falando conosco através dessa mensagem. Deus não leva o povo por um caminho que era mais perto, porque esse caminho que era mais perto, rumo à terra prometida, era um caminho que o povo ia dar de frente com os filisteus, ou seja, ia se travar-se uma guerra. E no momento o povo não estava preparado para uma guerra. Então Deus leva o povo por um caminho mais longo, ao lado do Mar Vermelho, onde o povo passa pelo Mar Vermelho e segue curso rumo à terra de Canaã. Guarde bem a expressão a terra de Canaã, porque a terra de Canaã faz todo o sentido do que eu vou estar falando aqui para a glória de Deus, através dessa mensagem. Então, observe que Deus, quando tira o povo está saindo agora do Egito, depois de se ficar escravizado 430 anos. O povo viveu bem durante o reinado do nosso irmão José. Mas depois que veio a morrer José, como todos os seus irmãos, da sua geração, ficando só os seus filhos, entrou-se outro governo, entrou-se outro faraó. E aquele faraó tirou todo o bem-estar do povo de Deus, que estava sendo entregue através do seu irmão, ou seja, José. Ele muda tudo e a partir do seu governo, ele começa a oprimir, a escravizar o povo de Deus. O povo estava numa terra que José tinha preparado para ele, uma terra boa no Egito. E o povo estava ali prosperando durante todo o tempo que viveu José. Mas morto José, a história do povo muda. O povo agora, que tinha toda uma regalia, passa agora a ser oprimido por Faraó. O povo que tinha tudo em mão, agora passa a ser oprimido, escravizado, reduzido ao pó, através do governo novo que entrou, que não conhecia, segundo a Bíblia, dos feitos de José. Então, observe, o povo está no Egito. Quando nós falamos de Egito, nós falamos de mundo. O Egito é um símbolo do mundo. Então, o povo que é um povo de Deus, está saindo do Egito porque Deus manifestou a sua graça, o seu poder, a sua glória, para tirar o povo do Egito. Porque Deus tinha uma promessa sobre aquele povo. Deus tinha uma promessa sobre o seu povo. O povo estava reduzido a nada, estava sendo escravizado, mas Deus tinha uma promessa sobre a vida do povo. Porque quando a Bíblia fala que o povo estava sendo escravizado, de tanto trabalhar oprimida por Faraó no Egito, nós devemos entender no contexto espiritual que todos nós, outra hora,
aqueles que neste momento estão em Cristo Jesus genuinamente, que nós estamos escravizados, reduzido ao pó, escravizado por Faraó e seus soldados, que tem uma figura do próprio Satanás junto com seus adébitos, o império das trevas, escravizando aquele povo. Outra hora eu e você, que genuinamente está em Cristo hoje, estávamos nesta condição, Egito, mundo, escravizado por Faraó, por conta do pecado. O pecado é a escravidão do homem. Mas Deus levanta Moisés e ali traz a figura do cordeiro, mata o cordeiro, e depois que o cordeiro é imolado, o cordeiro é morto, só então o povo é tirado do Egito, porque aquele cordeiro é a figura do Cristo. Então o povo está saindo do Egito, rumo à terra prometida. Entenda que a terra prometida, para o povo na primeira aliança, era uma visão que eles tinham. Hoje, através da segunda aliança, do Novo Testamento, nós temos um entendimento completamente diferente. Pois a terra de Canaã, ela se refere à regeneração de todas as coisas. O mundo vindouro, o novo céu e a nova terra, o plano perfeito de Deus para a humanidade. Estou falando aqui do propósito pelo qual Cristo morreu, que foi a vida eterna. Cristo não morreu para nada mais além do que a vida eterna. Cristo morreu para me dar a vida eterna e a vida eterna para você. As promessas do Senhor, dentro da sua palavra, é promessa para a vida eterna. Tem prosperidade sim, Deus é o Senhor da prosperidade. Ele tem prosperidade para os seus. Ele tem bênção para os seus, porque tudo que ele criou foi para os seus. Mas a prioridade, a visão do crente genuinamente convertido em Cristo, é o céu, é o mundo vindouro, é a descida da cidade santa, é a regeneração de todas as coisas. Quando Jesus falou em Mateus, no livro de Mateus, diz: quando o Filho do Homem vier, então todas as coisas serão regeneradas. O plano de Deus de eternidade vai começar a ser estabelecido através do governo de Cristo no milênio, e depois do milênio o estado eterno entrará. Então esse é o maior plano de Deus para a humanidade. Ele morreu para salvar a mim, salvar a tua alma, e tirou do Egito. E quem saiu do Egito neste momento está nessa trajetória rumo à terra de Canaã. O povo, a igreja de Cristo neste momento, que foi tirada do Egito, o Senhor está levando pelo caminho do deserto, porque há necessidade. Nós vamos entender o porquê que Deus deixa de levar o povo pelo caminho que era mais curto, que chegava mais depressa, mas nem sempre o caminho mais fácil é o caminho certo a seguir. Guarde isso no seu coração. Muitas vezes na trajetória, nós queremos tomar cursos diferentes, caminhos mais fáceis, mas esses caminhos, ele pode nos levar a uma condenação. Ele pode nos levar a sair da presença de Deus, a sair dos propósitos de Deus. Por quê? Porque é da natureza do ser humano gostar de facilidade. É da nossa natureza gostar das coisas mais fáceis. Se é mais fácil ir por um caminho que esse caminho é mais perto, eu vou chegar mais depressa na terra, então eu vou pegar este caminho. Cuidado. Cuidado com o caminho mais fácil. Cuidado com o caminho que você acha aos teus olhos, que eu acho aos meus olhos, que é o caminho mais fácil, mas eu estou saindo do propósito. Existe um propósito pelo qual Deus não levou o povo pelo caminho que era mais perto, porque lá na frente o povo ia encontrar uma oposição. E o povo ia encontrar oposição, esse não é o problema. O problema é que o povo está saindo do Egito agora. Observe que no texto, versículo 18, eu li, a palavra final está dizendo que eles estavam armados. Eles estavam armados. Ali tinham homens de guerra. No entanto, o povo estava há muito tempo no cativeiro. A mente do povo precisava ser mudada. O povo precisava de libertação. Pois o fato de sair do Egito não significa que eu já me converti em Cristo Jesus. Devemos entender isso. Tem muitas pessoas que já estão em Cristo há muito tempo, não houve uma conversão genuína. Então entenda que o sair do Egito é um princípio para o caminho certo que é Jesus. Mas não significa que ter saído do Egito, o Egito ainda não permanece em mim. Pois observe que o povo, apesar de ter saído do Egito, o Egito permanece no povo. E nós vamos ver isso na trajetória, na caminhada, pois as revelações de quem somos e aonde estamos, o que pensamos,
para onde almejamos ir, o que queremos, qual é o nosso objetivo, vai surgir na trajetória. Não é logo no começo. Muitas vezes o caminho é bom. Ao princípio, começa bem, mas muitas vezes termina mal. Então, devemos olhar para o começo, mas observar muito mais para o final. Nós traçar uma meta, um objetivo, aonde eu quero chegar. Não adianta eu correr e, como diz o ditado, morrer na praia. Há uma necessidade de eu permanecer até o fim. E não somente permanecer até o fim, mas permanecer da maneira certa. Porque uma coisa é fazer a coisa certa, aquilo que é certo, que é buscar Cristo. A coisa certa a fazer é buscar a Cristo. Mas existe outro detalhe. Tem que fazer isso da maneira correta. Ou seja, da maneira que Deus quer e não da maneira que eu quero. Então não pegue um caminho fácil. Cuidado com o caminho fácil. Porque o povo está despreparado. O povo não tem um conhecimento da glória de Deus. O povo não conhece o mundo espiritual. Eu estou trazendo da primeira aliança para a segunda aliança para você entender. Porque tudo que está na primeira aliança estava refletindo, trazendo iluminação para a manifestação de Deus na pessoa de Jesus Cristo na terra e para os últimos dias, para trazer a regeneração sobre todas as coisas. Então o povo tão armado, mas não tem experiência. O povo tem armas de guerra, mas não tem intimidade com Deus. O povo tem arma de guerra, mas está saindo do Egito agora, nova convenção. Precisa de ter experiência com Deus. Então Deus leva por um caminho mais distante, no entanto, esse caminho mais longo. Deus, que conhece o futuro, na sua onisciência, sabia que o povo ia voltar para o Egito se levasse pelo caminho mais estreito, pelo caminho mais curto, porque o povo não ia suportar a guerra, o povo não estava pronto para a peleja. E viver para Cristo é viver uma peleja. Viver para o reino é viver perseguição, é viver batalha. E a nossa luta é uma luta espiritual diariamente. Aleluia. Então observe que o Senhor, conhecendo o futuro, Ele traz o povo para o outro caminho. Porque Deus tinha em mente preparar o povo. Porque o povo da saída do Egito até entrar na terra prometida, muitas guerras eles teriam que vencer para poder chegar no objetivo maior, que era entrar na terra prometida. O objetivo de Deus e aquilo que Deus tinha para o povo e tem para mim e para você é chegar na terra de Canaã. E a terra de Canaã, eu não estou falando em bênçãos momentâneas e terrenas. Eu estou falando de algo maior. As coisas que nós precisamos no cotidiano, Deus vai acrescentar. Mas a minha visão e a tua visão, ela tem que estar focada além dessas coisas que são passageiras e pequenas. E que não pode ser tão significante para nós ao ponto de nos tirar do maior objetivo, que é entrar nesta terra de Canaã. Que é a regeneração, que é a eternidade. É o propósito pelo qual Deus amou o mundo. E mandou seu filho para me resgatar a mim e tirar você do Egito. Você que neste momento está nessa trajetória. Deus está trabalhando na sua vida. Agora observe, por que Deus levou o povo para o Egito? Levou o povo para o Egito não. Por que Deus está levando o povo pelo caminho do deserto e o caminho mais longo? Vamos ler aqui o capítulo 8 de Deuteronômio. Eu estou usando a versão atualizada. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra, que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Verso 4, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Verso 5, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Disciplina.
O objetivo de nós passarmos pelos desertos das nossas vidas em Cristo Jesus é disciplina. É por isso que nós passamos por tanto deserto. Porque em cada deserto existe disciplina. E o objetivo da disciplina é para que se cumpra o versículo 1. O Senhor está falando de quê? Dos seus mandamentos. Ele está falando dos mandamentos. Guarda os mandamentos que hoje eu estou dando para vocês. E qual é o objetivo de guardar os mandamentos, Marcelo? Para que vivas. Deus, ele fala, quando ele fala para que vivas, ele fala desde a vida espiritual, no campo espiritual, como também no campo físico. Em tudo da nossa vida vai ser diferente quando os mandamentos nós viver, quando os mandamentos nós praticar. Então, observe que todo o processo que nós passamos na nossa trajetória, como o processo que o povo está passando neste momento, saindo do Egito, da escravidão para rumo a herdar a terra prometida, é para que o povo seja disciplinado, pois esse é o objetivo da palavra. Nos ensinar a ter a mente de Cristo, para que nós venhamos ser semelhantes ao Senhor, para que nós venhamos exercer em nós os atributos de Deus. Então, o Senhor está disciplinando o povo. Está dizendo para o povo, você lembra do deserto, os 40 anos que vocês estiveram lá. Lembre-se desse momento. E tudo isso eu permiti para ver se você de fato ia guardar minha palavra, pois é justamente no deserto que muitos retrocedem. É justamente na dificuldade, quando estamos buscando em Cristo, que muitos deixam de buscar, ir para a igreja, orar, jejuar, meditar na palavra, porque a pessoa entende que servir a Cristo não é passar luta. Servir a Cristo é ganhar um carro todo dia. As pessoas entendem que ir para a igreja e servir ao Senhor é receber e não dar para Deus. Deus já nos deu aquilo que nós necessitávamos, que é a vida eterna, algo que nós não podíamos fazer, porque nós não podíamos pagar esse preço. O Deus se fez homem na pessoa do Filho, morreu no nosso lugar, para nos conectar novamente em Deus. Então aquilo que é mais precioso, Deus já deu para mim, para você e para toda a humanidade. Cabe a cada um de nós receber da maneira certa. Então observe que Deus está tratando com o povo. E Ele trata comigo. E Ele trata com você na dificuldade do cotidiano, coisas comuns, coisas simples do nosso viver. O Senhor está trabalhando no nosso caráter. Deus está trabalhando no nosso coração, para que nós possamos prosseguir dentro da vontade dEle, e assim possamos entrar nesta terra. Deus já te deu a terra, Deus já te deu a cidade santa, a nova Jerusalém, aquilo que é mais precioso. Mas se a nossa visão não mudar, a nossa mente não mudar, e nós verdadeiramente entender o que é riqueza verdadeira e eterna, de forma alguma nós vamos conseguir prosseguir por causa das lutas. As lutas vão vir e elas só vão servir para uma coisa: para nos mostrar onde está o nosso coração, para nos mostrar onde está a nossa fé. Se de fato, mediante a dor e o sofrimento, a renúncia, as dificuldades, as humilhações, as perseguição ministerial, luta de todas as maneiras, enquanto nós estiver aqui, se de fato, mediante tudo isso, nós permanecer dentro da palavra de Deus. Se isso acontece, o nosso coração inteiramente está no Senhor. E a dificuldade não pode nos parar, porque maior que está em nós do que está no mundo. Quem te sustenta é a palavra. A palavra é escudo. A palavra te direciona. A palavra é lâmpada que ilumina o caminho para saber onde nós estamos colocando nossos pés diariamente. Medita a palavra. Aplica na tua vida aquilo que você medita diariamente e cresça espiritualmente. Porque devemos entender algo, irmãos, que é muito sério isso. Eu vou ler 2 textos aqui e vou falar um pouco sobre ele, nós vamos orar. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, o versículo 5, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez, soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele está fazendo uma referência ao povo que caiu no deserto. O povo saiu do Egito, é um povo prometido, é um povo que foi dado a promessa, é um povo que Deus fez de tudo para dar aquilo que é mais precioso para aquele grupo de pessoas.
Mas aquele povo, na sua trajetória, caiu no deserto, não entrou na terra. Irmãos, não é diferente na minha vida, na sua vida. Isso é muito sério. Porque na minha trajetória, na sua trajetória, a gente pode cair. A gente pode tombar. Nós somos seres humanos e muitas vezes nos tornamos incrédulos. Muitas vezes tomamos caminhos mais fáceis e saímos do propósito. E a gente tem que ter muito cuidado. Sair não é o grande problema. O problema é sair e não retornar mais. Porque Deus é misericordioso e Ele perdoa aquilo que as atitudes que nós tomamos errado e reconhecemos e regressamos novamente para a presença dEle, para fazer da maneira que Deus quer que façamos, para que possamos entrar nesta terra. Deus tem o melhor para a humanidade. Deus tem o melhor para mim e para você, que é a vida eterna. As demais coisas Ele vai acrescentando na sua trajetória. Aquilo que é necessário Ele vai acrescentando. O teu coração não vem se encher com as coisas deste mundo, mas vem se encher com o gozo que está preparado para os santos na eternidade. A nova Canaã, a nova Jerusalém. É o que Deus tem prometido para mim e para você. Está neste momento aberto a todos. A porta da graça está aberta. A graça de Deus está derramada sobre a terra para que todos aqueles que ouviram a mensagem da cruz creia daquilo que Ele fez, do seu sofrimento, morrendo no meu e no teu lugar, para nos tirar do Egito, e não somente nos tirar do Egito, seguir conosco no trajeto do deserto, pois quando a Bíblia diz que quando eles entraram no deserto, a nuvem veio sobre eles durante o dia por causa do sol escaldante do deserto, pois eles não conseguiriam passar aquele deserto 50 graus todos os dias. Então a nuvem traz refrigério. O Senhor está trazendo refrigério para você. Deus está trazendo refrigério para a tua alma. Está trazendo consolo para que você continue. E não somente a nuvem estava sobre o povo, mas também a coluna de fogo, para que o povo andasse de dia e de noite. A nossa caminhada não é somente de dia e não somente de noite. A nossa caminhada é de dia e de noite. E quando fala de caminhada, fala de oração, fala de busca, fala de entrega. Mesmo nos momentos mais difíceis, isso não significa que nós estamos mortos espiritualmente, não. Porque a Bíblia fala no capítulo 3 de Apocalipse, o Senhor fala para aquela igreja, onde dizendo assim, tendo pouca força. Então, ao ter pouca força, nem toda a vida significa a pessoa que está com pouca força está no pecado, não. A pouca força daquela igreja naquele momento era por causa da tribulação, era por causa da perseguição. Crente estava sendo degolado, jogado às feras para ser comida. Crente estava sendo queimado, crucificado, mas não negava o nome de Cristo. Então imagina como estava o coração daquele povo naquele momento. Mas o Senhor se dirigiu para ele através do apóstolo João, dizendo, eu conheço as tuas obras, porque Ele sabe o que passa dentro de mim e o que passa dentro de você. O homem não conhece, mas Deus conhece o teu interior. E por isso Ele está dizendo, olha, eu vejo as tuas obras, eu vejo o teu viver, eu contemplo a tua caminhada. Eis que eu coloco uma porta diante de ti. Por que que Deus colocou a porta? E aquela porta não é uma porta de emprego. Ele não está falando neste momento de uma porta de emprego, não. Ele está falando de porta de eternidade. Jesus é a porta e Ele deu a chave para que possamos abrir, ter acesso a esta porta, porque chave fala de autoridade. E a chave é a fé. A fé, nós lemos a pequena carta de Judas. A fé foi dada para aquele povo, porque o evangelho foi pregado para eles em figuras. Mas eles não creram. Então caíram no deserto. Outro grupo que creram, entre ele Caleb, entre ele Josué, junto com toda a outra geração que nasceu no deserto, entraram, foram introduzidos na terra, porque eles acreditaram naquilo que Deus falou no Egito. Acredite, a maior segurança do pecador deve ser a palavra de Deus. Você recebeu a palavra de Deus, se apegue a ela. Não se apegue a qualquer outra coisa, mas se apegue à palavra. Deus me prometeu coisas grandes, e uma dessas coisas grandes é a minha vida, é a minha salvação, viver com o Senhor eternamente. Eu tenho que almejar isso, eu tenho que chorar por dentro desejando isso, como Paulo disse. Eu não sei, eu estou agora em aperto, eu não sei se é melhor ficar ou eu partir logo para estar com o Senhor. A mente de Paulo estava liberta. Paulo não via a hora de estar com o Senhor. Assim tem que ser na minha vida, tem que ser na sua vida. Nós temos que arder dentro de nós todo dia o desejo de estar com o Senhor, de ir para perto dEle, porque foi para isso que Ele morreu. Ele não morreu simplesmente para dar riqueza para o homem pecador na terra.
Ele não morreu simplesmente para o homem pecador usufruir das coisas deste mundo e deixar ele em segundo plano. Faça as duas coisas. Faça a vontade dele primeiro e venha usufruir daquilo que ele vai te dar para você. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é viver a palavra. As demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele povo caiu, não creram, tiveram medo do gigante, depois que viram tantos sinais e prodígios no Egito. Tiveram medo do gigante. É bem verdade que tem gigante nas nossas vidas, que parece ser intransponíveis. Parece que não caia o gigante da nossa vida. Enfermidades, desemprego, lutas, perseguições, provações, diariamente. E a gente olha e diz, Deus não vai passar isso. São gigantes da nossa vida. E às vezes é tão grande que a gente fica com medo. No entanto, Deus já tinha se revelado lá atrás, para que o povo entendesse que Deus estava com o povo. Deus está com você. Deus está com você. Acredite nesta palavra. Deus está com você. E tudo o que está acontecendo na tua vida, Deus está te disciplinando, me disciplinando, a mim, primeiro a mim, e você, para que você seja uma pessoa melhor cada dia e possa ser introduzido nesta terra. E possa cumprir todo o objetivo. Possa chegar dentro da vontade de Deus. Do jeito que Deus quer. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua graça e infinita misericórdia. Eu venho apresentar nas tuas mãos o teu povo, Senhor. Eu venho apresentar nas tuas mãos aqueles que estão na caminhada, na trajetória. É difícil, é verdade. A trajetória, meu Pai, nós encontramos tantos obstáculos, Senhor, que dói, Senhor, na alma, que dói no nosso ser, e parece, meu Deus, muitas vezes que parece que nós vamos ser destruídos, nós vamos ser consumidos pelas lutas e provação, mas o Senhor está nos sustentando, meu Deus, a coluna, Senhor, do refrigério, a tua presença está, Senhor, conosco, está com a tua filha, com o teu filho, que está assistindo esta live, neste momento, sim, está com ela, está com ele, dentro desta provação, dentro dessa dificuldade, o Senhor está direcionando, o Senhor está conduzindo, ao mesmo tempo que há uma necessidade de algumas coisas no celeiro, ao mesmo tempo, aleluia, Senhor, dias depois, ou horas depois, o Senhor entra com a providência, porque o Senhor deixou o povo ter fome, para que o povo compreendesse que o homem não vai viver só de pão, mas viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão vem à existência pela palavra, aleluia, tudo foi criado por intermédio da palavra, o mundo invisível e invisível, tudo vem à existência pela palavra, pois uma vez que nós entendemos isso, nós vamos compreender, Senhor, que o pão, ele vem à existência na nossa mesa através da palavra. É a palavra que coloca na mesa o pão, é a palavra que abre a porta, é a palavra, Senhor, que cura, é a palavra, meu Deus, que muda a história, que regenera, é a palavra que traz mudança e libertação, aleluia, em o nome do Senhor ser glorificado. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar esse entendimento, que todo o segredo está na palavra, em meditar nela e aplicar na nossa vida diariamente. A palavra nos ensina tudo que precisamos saber, a palavra vai nos direcionar em tudo, em todo o contexto da nossa vida, em cada área da vida do ser humano. A palavra direciona, a palavra ilumina, para que possamos ser prósperos, tendo a vida, Senhor, cheia da tua presença nesta terra e no mundo vindouro, permanecer com o Senhor eternamente. Pai, renova o teu filho e a tua filha, aí dando ânimo, aí levantando, vai colocando de pé aqueles que estão ainda, Senhor, meu Pai, com dúvida do seu coração. O Senhor vem estender as tuas mãos neste momento, estende as tuas mãos, aí tirando a dúvida. O povo, Senhor, meu Pai, tinha saído do Egito, mas havia uma confusão no seu coração ainda. O povo, quando vinha a luta, Senhor, queria voltar para o Egito. O povo, quando vinha a provação, Deus permitia, Deus deixava faltar a água, Deus deixava faltar o pão, já mesmo para provar o homem, já mesmo para provar aquele povo, porque ele sabia o que tinha no coração do homem, mas o homem não sabia o que tinha em si.
si mesmo. E por isso há a necessidade das dificuldades vir, porque é a dificuldade que vai revelar o nosso interior. É através da luta, é através da provação, da enfermidade, da perseguição, da batalha cotidiana, da peleja, da oposição, que vai manifestar em nós a verdadeira fé. Se tem fé, meu Deus, vamos permanecer. Se não havia fé de modo algum, a pessoa vai retroceder, assim como este grupo retrocedeu. Mas teve um povo dentro de ele, meu Pai, que permaneceu, acreditou na palavra, acreditou na promessa que o Senhor fez a eles, acreditou sim, eles permaneceram firmes sob a tua palavra. Meu Deus, vai tirando a dúvida do coração, vai tirando o Egito do coração, arrancando o Egito do nosso coração. Sim, tem hora que vem a dúvida, vem a luta dentro do coração. Será se eu vou? Será se eu fico? Eu não vou mais, eu vou voltar porque ali estava melhor. Quando eu estava no mundo estava bem melhor, aleluia, mas estava sem salvação, estava escravizado, longe, afastado de Deus e caminhando rumo à perdição eterna, a banição da presença de Deus eternamente. Não existe coisa pior para o homem pecador de que viver eternamente longe da presença de Deus. Não existe coisa pior na vida do homem pecador, viver a eternidade sem ver a face de Deus, porque os salvos contemplarão a face do Senhor. Apocalipse 22, essa é a maior promessa. Recebe no teu coração, porque Deus é contigo e o nome do Senhor será glorificado. Então somente permaneça firme. Não deixe a incredulidade tirar a tua bênção. Permaneça na fé, porque é pela fé que vamos agradar a Deus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.